Santos populares foi suspenso o arraial, o mesmo fez o ministro ao diálogo social. Concursos para serem justos respeitam a graduação, como a sardinha na broa não mudando posição. Estamos aqui hoje para denunciar publicamente a falta de consideração e de respeito com que os professores têm sido tratados por este Governo, por esta equipa do Ministério da Educação. Não é a ação de massas que pretendíamos inicialmente, porque decidimos reduzir a participação e cortar no desfile, respeitando desta forma as recomendações de segurança sanitária. Lembro que inicialmente a ideia era de facto ter aqui representação de todas as escolas e deslocarmos-nos à Assembleia da República no final, mas que, tendo em conta a situação epidemiológica que se vive, em particular aqui na região de Lisboa, entendemos ter uma ação mais no plano simbólico e, portanto, juntando aqui aquilo a que chamamos a Feira dos Problemas, com soluções bloqueadas. Mas não anulamos a ação, pois se os professores continuam e de forma exemplar a trabalhar nas suas escolas, não faria sentido os seus representantes, os sindicalistas que o são de facto, entrassem eles em confinamento. Estamos aqui, trouxemos os nossos certificados de vacinação, tenho aqui o meu, e respeitamos as regras de segurança sanitária, mas não deixamos que a Covid-19 seja trincheira em que se escondem os governantes para não resolverem os problemas dos professores. É verdade que há reconhecimento do trabalho dos professores. Ainda ontem, num canal televisivo, se dizia, no caso a propósito dos nossos colegas que estiveram envolvidos nas transmissões das aulas pela televisão, que eles professores, como todos os professores, verdadeiros heróis. Mas os professores são verdadeiros heróis em pandemia e também fora da pandemia. E esse reconhecimento faz parte do discurso do poder político. O problema é que quando chega o momento de traduzir as palavras em ações concretas, a inércia e a falta de medidas é aquilo a que temos assistido. Os professores são exímios cumpridores dos seus deveres profissionais, até muitas vezes para além daquilo que lhes seria exigido e a que estariam obrigados. Mas até por isso, também por isso, têm legitimidade reforçada para reclamar respeito pela profissão, efetivação dos seus direitos socioprofissionais e melhoria das suas condições de trabalho. Estão aqui representados, não todos, mas os 4 aspectos em que o desrespeito e a falta de negociação mais tem sentido, em que a falta de respostas é mais evidente. E quisemos destacar esses aspectos no espaço público, aqui no Rossio, em Lisboa, para que se saiba, para que a opinião pública, os pais e as mães dos alunos, os portugueses em geral, também através da comunicação social, conheçam as condições em que os professores exercem a sua atividade profissional. São esses aspectos, os concursos, com destaque para a precariedade e as injustiças nas colocações. As carreiras, com destaque para o roubo do tempo de serviço, as vagas e as ultrapassagens. As condições de trabalho, com destaque para os horários, entre outros aspectos. O envelhecimento, que resulta do agravamento dos requisitos para a aposentação ou da não aplicação da pré-reforma, a par de políticas que afastam cada vez mais os jovens da nossa profissão. Mas não é por falta de propostas que o Ministério da Educação não negocia, pois já por 4 vezes nos últimos 2 anos, apresentámos propostas concretas sobre estas 4 matérias. É por falta, isso sim, de vontade política do Governo e falta de investimento na educação e nos seus recursos, incluindo nos recursos humanos. Aliás, tirando os 2 primeiros anos, dos 6 anos em que o Ministro já está em funções, tirando esses 2 primeiros anos, nos quais, de facto, se resolveram alguns problemas, acabaram as BCEs, acabou a PAC,
repuseram-se os salários na íntegra ou descongelaram-se as carreiras. Nos últimos 4, o diálogo consequente, isto é, um diálogo do qual resultassem processos negociais e soluções para os problemas, esse diálogo e essa negociação apagaram-se. E é por isso que assinalamos esses 4 anos de diálogo e negociação apagadas, com estas 4 velas, também elas sem chama, também elas de chama negra, também elas apagadas. Foi-se a chama e ficaram as trevas negociais, que inclusivamente, por ser assim, ameaçam a própria democracia, uma vez que não há democracia sem diálogo social. E tanto este como a negociação coletiva há muito que não existem. Às vezes há quem tenha dúvidas se as ações de denúncia na rua dos professores traz ou não traz resultados, obriga e não obriga, ou não obriga o Ministério a mexer-se. E eu lembro, quando marcámos uma greve para 11 de dezembro de 2020, dias antes o Ministério apressou-se a marcar a primeira reunião depois de quase um ano sem reunir connosco, que teve lugar a 7 de janeiro. Quando marcámos a ação que desenvolvemos no dia 24 de abril, junto ao Centro Cultural de Belém, imediatamente o Ministério marcou uma reunião para o dia 16. E quando marcámos a ação de hoje, esta ação para denunciar o bloqueio da negociação e da resolução de problemas, eis que o Ministério marcou uma reunião para a próxima quarta-feira, dia 30, para falar sobre concursos. Mas vez mais, logo na manhã de hoje, e com quase meio ano de atraso, eis que anunciou, pôs cá fora, o despacho das vagas para acesso ao 5º e 7º escalões, que há muito que deveria ser conhecido. Fê-lo como se fizesse uma grande coisa, como se estivesse a permitir finalmente o desbloqueamento da carreira, da progressão na carreira por parte dos professores. E fez até propaganda no comunicado que pôs cá fora de que eram mais dos que progrediam no ano do que o ano passado. Bom, olhemos para aquilo que saiu. Em primeiro lugar, ainda não se sabe quantos professores estão na lista para progressão. Ainda não se sabe. Mas já se sabe que as vagas, para quem teve bom, serão 2.100 para o 5º escalão, 1.442 para o 7º escalão. Se estas vagas estiverem na proporção do que estiveram nos anos anteriores, ou seja, 50% para o 5º escalão e 1/3 para o 7º escalão, quer dizer que irão ficar sem progredir, trancados, travados no 4º escalão, mais 2.100 professores este ano, que são outros tantos como o número das vagas que saiu, e que ficarão parados, travados no 6º escalão, 2/3 dos professores com bom, ou seja, 2.884 professores. Se assim é, estas vagas, que é bom que se diga, porque confirma a falta de negociação, que teriam de ter sido negociadas, porque falamos de matéria que tem a ver com carreiras, com progressão, com questões remuneratórias, e que a lei estabelece como sendo matéria que é objeto de negociação coletiva, foram fixadas de forma unilateral, foram fixadas sem dialogar ou, como era obrigatório, sem negociar o número de vagas que iam ser abertas este ano. Isto significa que os professores do continente voltarão a ser discriminados relativamente às regiões. Nos Açores vão mudar todos, na Madeira vão mudar todos. Num caso porque não há vagas e no outro porque o número de vagas é igual ao número de professores que aguardam a progressão. Cá, estes números significam que dos cerca de 3.100 professores que estavam parados no 4º e 6º escalão até ao final do ano passado, passaremos a ter mais de 5.000 professores, um aumento na ordem de 60%, que vai ficar
travado no quarto e sexto escalões. Ou seja, sem negociar e tarde e a más horas, o Governo faz sair um despacho que vai impedir ainda mais professores do que no ano anterior de poderem progredir na carreira. É uma vergonha aquilo que fazem aos professores, que é impedir que quem reúne os requisitos, que quem é bom, muito bom ou excelente na sua avaliação, possa progredir na carreira docente, e ainda venha o Ministério da Educação fazer um comunicado a autoelogiar-se, porque até vão progredir mais professores que no ano anterior. Esta é mais uma tremenda falta de respeito que tem o Ministério e o Governo pelos professores. Mas mais, a reunião do próximo dia 30 é uma reunião sobre os concursos. Será uma reunião online, às 9h30, mais uma vez sem a presença do Ministro da Educação. Uma reunião destinada a discutir a revisão do regime de seleção e mobilidade dos professores. Nada que não interessa aos professores. Interessa, sim, discutir o regime dos concursos. Mas sabemos ao que vamos e não vamos ao engano. Alertando desde já que a FENPROF não vai aceitar separar a seleção de professores do recrutamento de professores e que ambos, a seleção e o recrutamento, terão de corresponder a processos transparentes, objetivos, a procedimentos concursais claros, a que todos possam concorrer e de que todos possam reclamar, se for caso disso. Ouvimos as declarações do Secretário de Estado Adjunto há dias, no sentido de as escolas poderem escolher os seus professores. Ouvimos o que dizem alguns diretores que aplaudem essa possibilidade. Ouvimos o resultado de um estudo promovido pela Fundação Belmiro de Azevedo e que foi há dias apresentado por 3 ex-ministros num colégio privado e que diz que os alunos ganham se tiverem melhores professores. Penso que essa é uma afirmação com que todos podemos concordar. Agora, a questão é saber como é que se garantem nas escolas melhores professores. E, em nossa opinião, não é pondo os diretores a escolher os seus professores, aqueles que eventualmente os senhores diretores contam para lhes ir buscar o jornal à porta e as pantufas ao quarto. Não é dessa forma que se garantem os melhores professores nas escolas. Melhores, sabemos que daria muito jeito a esses diretores e ao Ministro da Educação, certamente. Agora, o que nós também sabemos é que não pode uma escola viver de gente submissa, cujo emprego, cuja carreira e cuja vida dependa de um diretor. E ainda ninguém se esqueceu do que foram as bolsas de contratação de escola, as BCEs e tudo aquilo que delas resultou. Ninguém se esqueceu do senhor diretor daquela escola no Algarve que recrutou a filha do senhor vereador da Câmara que tinha 0 dias de serviço, mas passou à frente de toda a gente. Ninguém se esqueceu daquele diretor que tinha aquele critério naquela escola que para um professor de Educação Física era preciso ter o curso de nadador salvador tirado na Associação Humanitária de Bombeiros de Gualtar, que havia aquele que ele bem conhecia. Bem, ninguém se esqueceu. E a FENPROF rejeita esse caminho e repudia este tipo de possibilidade, até às quais, se surgirem, dará combate. Melhores professores conseguem-se com melhor formação inicial dos professores, com estabilidade de emprego e profissional, com uma carreira valorizada, com direitos respeitados, com boas condições de trabalho, com menos alunos nas turmas, por exemplo, com menos burocracia e com horários de trabalho que não ultrapassem os limites que a lei estabelece. Mas para que assim seja e para termos melhores professores, é preciso que haja vontade política por parte dos governantes, desde logo aqueles que estão no Ministério da Educação, e estes, como os seus representantes nas escolas, os diretores, preferem a submissão e a dependência porque fica mais barato e faz com que eles se sintam mais poderosos. Não contem
com a FENPROF para esse peditório. Nem para esse peditório, nem para outros que estão aí, como o da municipalização, prestes a generalizar-se dentro de alguns meses. Ou outro, como o de considerarmos que o atual modelo de gestão é um modelo democrático, que não é, pois não respeita os mais elementares requisitos que garantiriam a democraticidade. Também, em outros planos, e só para dar mais 2 exemplos, a educação, as escolas e os alunos precisam de muito mais do que palavras, aparentemente bem intencionadas, mas que espremidas deitam muito pouco sumo ou mesmo nenhum. Vejamos, por exemplo, o que já temos relativamente à educação inclusiva. A educação inclusiva patina por falta de recursos e ainda há dias na Assembleia da República, gente do terreno confirmou isso mesmo junto dos deputados. Sabemos também o que é que serão as prioridades do chamado Plano de Recuperação e Resiliência, ou PRR, para a educação. Quase nada, quase pouco mais que comprar computadores. Mas temos agora o vulgarmente conhecido Plano de Recuperação de Aprendizagens, oficialmente chamado o Plano Escola Mais 21-23. Nada do que se refere naquele plano se contesta, mas o que fica sem se saber, embora se adivinhe, é se as escolas, entendendo que as turmas deverão ter uma dimensão mais reduzida, as poderão reduzir. Se precisando de mais professores para apoios, coadjuvações e outras respostas, os poderão contratar. Se necessitando de reforçar as equipas multidisciplinares ou até o número de assistentes operacionais, podem concretizar as suas decisões. Se tendo turmas do primeiro ciclo com vários anos de escolaridade, as podem dividir. Se sendo necessário organizar os horários de trabalho dos professores de acordo com o disposto na lei, poderão reforçar o número de professores nas escolas e que são necessários para toda a atividade. As respostas, penso que todos as sabemos. É aos professores, por isso, que se vai exigir ainda mais atividade direta com os alunos. Será a eles que se irá impor ainda uma maior e uma mais numerosa participação em ações de formação que acumularão a tantas outras ações de formação. Serão os professores os convocados para ainda mais reuniões em horas que deveriam ser suas, para descanso, para lazer, para a família. É preciso dar resposta aos problemas. É preciso atrair jovens para a nossa profissão, blindando a nossa profissão de curiosos não qualificados que já pululam nas salas de aula em algumas escolas. É preciso dialogar e negociar para se encontrarem soluções. É preciso que o Ministério da Educação entenda que concursos, contratação, carreira, horário e condições de trabalho, aposentação e outros aspectos são objeto de negociação coletiva e que esta, nos termos da lei, só tem duas partes. É a entidade empregadora, no caso uma entidade pública, o Ministério da Educação, e os representantes dos trabalhadores, que são os seus sindicatos. Não pode o Ministério da Educação fingir que esquecer-se de que, em relação à negociação coletiva, e o Ministério às vezes parece esquecido, os sindicatos não podem ser substituídos pelas associações de diretores que não representam os professores, nem sequer até as escolas, pelas confederações de pais, que não representam mais do que isso mesmo, ou por ex-ministros ou comentadores políticos de televisão de domingo à noite. É evidente que satisfaz os professores, como qualquer outro trabalhador, quando ouvir palavras de reconhecimento pelo seu trabalho. Mas atenção, palavras que não se traduzam em atos e em respeito e efetivação dos direitos soarão sempre a oco. E principalmente, se tiverem algum recheio, o recheio é sempre hipocrisia.
Estamos aqui hoje para dizermos uma vez mais à população, à comunicação social, aos decisores políticos, aquilo que é preciso fazer. Convidamos por isso também para estarem connosco os grupos parlamentares, todos eles, e convidámos-los para se deslocarem aqui, podendo dirigir-se aos professores presentes e, portanto, trazer a sua saudação. Termino lembrando que estamos no mês de junho, no mês dos Santos Populares, pelo que quisemos, com música, associar a nossa ação de hoje a esta quadra tão portuguesa e às marchas populares que, tal como o diálogo social, estão suspensas. A diferença é que as marchas populares foram suspensas por razões de segurança sanitária. A suspensão do diálogo social teve na origem razões de natureza política. A valorização dos professores, o respeito pelos seus direitos e a melhoria das suas condições de trabalho não têm sido prioridade para este governo, que por isso não se quer sujeitar a reuniões onde fique denunciada esta sua atitude. Se a pandemia se combate com medidas de segurança sanitária, o bloqueio negocial combate-se com luta, e será a luta dos professores que hoje, como no passado, determinará a resolução dos problemas que afetam a nossa profissão. Esta é apenas mais uma iniciativa, entre outras, que ainda este ano letivo e no próximo levaremos por diante. E fica desde já o compromisso. É que iremos começar a trabalhar para que uma vez mais, este ano, o Dia Mundial do Professor, que como sabemos é no início do próximo ano letivo, a manter-se ou agravar-se a situação de bloqueio, de não resolução de problemas que hoje temos, volta a ser um enorme dia de afirmação da profissão de professor. E assim termino dizendo que hoje, e pelas razões que disse no início, optámos por um formato com dirigentes e delegados sindicais. Mas como a luta continua, e é com os professores, todos, que ela tem que fazer-se, o trabalho que está a ser desenvolvido nas escolas, as reuniões, as centenas de moções que já foram aprovadas, pronunciam aquilo que a FENPROF não deixará de fazer se o Governo continuar a ignorar os professores. Optar pelo caminho da luta, lutar pelos direitos dos professores, lutar por uma educação de qualidade, lutar por uma escola pública para todos, gratuita, uma escola inclusiva e uma escola onde seja bom trabalhar e seja ótimo aprender. Vivam os professores, viva a escola pública, viva a FENPROF, a luta continua.